Olá pessoal, então vou iniciar aqui a aula 6 de linguagem de programação C. Começar a tratar sobre o assunto de funções e por se tratar de um assunto extenso, eu resolvi separar ele em dois vídeos. Então neste vídeo vou comentar sobre a parte 1 da criação de funções. Então, primeiro, o que é uma função? Uma função nada mais é do que um bloco de código. Olhando para os nossos programas em linguagem C, entenda como bloco de códigos aquele abre e fecha chaves, que lá seria um bloco de códigos. Então, ou seja, declarações e outros comandos. Então, continuando aqui, que podem ser nomeados. Então, eu vou ter um bloco de códigos e esse bloco de códigos vai ser nomeado dentro do meu programa. E eu vou poder chamar ele dentro do meu programa onde eu quiser. Então, seria um subprograma. Um subprograma com um nome. E eu vou poder chamar esse subprograma para realizar alguma determinada tarefa. Então, em outras palavras, uma função é uma sequência de comandos que recebe um nome e pode ser chamada de qualquer parte do programa em si, quantas vezes forem necessárias durante a execução do programa. Então, a linguagem C ela possui muitas funções já implementadas, né? Um exemplo delas são as funções básicas de entrada e saída. O scanf, por exemplo, que a gente utiliza para leitura dos dados, né, das informações. E o printf, que a gente utiliza para poder estar apresentando um texto, um conteúdo na tela, o valor de uma variável, né? Então, o programador não precisa saber qual é o código contido dentro dessas funções de entrada e saída, né? Basta apenas utilizá-las, né? Elas já estão programadas e se encontram naquele cabeçalho que a gente utiliza, o cabeçalho padrão, né? O stdio.h, né? Então, basta saber o nome dos comandos e utilizar eles. A seguir serão apresentados os conceitos e detalhes necessários para um programador criar suas próprias funções. Então, definição e estrutura básica. Então, duas são as principais razões para o uso de funções. Então, a estruturação dos programas e a reutilização de código, né? Por estruturação de programa, entende-se que agora o programa será construído a partir de pequenos blocos de código, isto é, funções, cada um deles com uma tarefa específica e bem definida. Isso facilita a compreensão do programa. Então, resumindo ali, programas grandes e complexos são construídos bloco a bloco com a ajuda de funções, né? Aqui segue aquela ideia de Descartes, né? Ideia cartesiana, de você pegar um problema grande, dividir ele em vários programas pequenos, né? Vários problemas pequenos, digamos assim. Daí você começa a resolver esses problemas pequenos e no final você resolve o todo, né? Um programa complexo. Isso facilita na questão de você poder identificar o problema em pequenos módulos, em pequenos subprogramas, né? Então facilita na hora de você encontrar um erro e na hora de você corrigir esse erro. E também a questão de você poder estar reutilizando esse subprograma que você criou, né? Essa função que você criou, você pode estar reutilizando neste mesmo programa nas diversas chamadas, né? Ou em outros programas também, né? Basta copiar a função e utilizar em outros programas.
Então, a reutilização de código entende-se que uma função é escrita para realizar uma determinada tarefa, né? Pode-se definir, por exemplo, uma função para calcular o fatorial de um determinado número. O código para essa função irá aparecer uma única vez em todo o programa, mas a função que calcula o fatorial poderá ser utilizada diversas vezes em pontos diferentes do programa. Ou seja, eu crio a minha função uma vez e eu posso estar chamando ela quantas vezes eu quiser, passando parâmetros para essa função, parâmetros diferentes, e ela vai poder estar me retornando, né, provavelmente respostas diferentes, mas é um trecho de código que não preciso ficar replicando, né, no meu programa. Eu apenas passo uma informação para ela e ela retorna um resultado. Então, o uso de funções evita a cópia desnecessária de trechos de código que realizam a mesma tarefa, diminuindo assim o tamanho do programa e a ocorrência de erros. Então, em linguagem C, a declaração de uma função pelo programador segue a seguinte forma geral. Então, eu tenho ali o tipo retornado, né? Essa função vai retornar algum conteúdo. Se ela vai retornar, eu tenho que saber qual é o tipo de conteúdo que ela vai retornar. Se ela vai retornar um inteiro, um valor inteiro, então ela é do tipo, esse tipo retornado é int. Se ela vai retornar um caractere, esse tipo retornado é um char. Se ela vai retornar um valor real, né, esse tipo retornado vai ser do tipo float. Então, para cada tipo retornado, eu tenho que definir ele. Se não vai retornar nenhum tipo, ela vai ser o tipo retornado vai ser vazio, vai ser do tipo void. O void quer dizer que não vai ter retorno. E logo após o tipo retornado, eu tenho o nome da função. Então, é um nome que eu vou utilizar para chamar esse bloco de códigos. Sei lá, pode ser, por exemplo, média, fatorial, soma. Então você vai definir o nome da tua função. E esse nome você vai utilizar para estar chamando esse bloco de códigos em todo o programa. Tem os parênteses, esse parênteses ainda é obrigatório. E dentro desse parênteses, como opcional, eu tenho uma lista de parâmetros. Eu posso passar argumentos para essa função, eu posso passar esses parâmetros, posso passar alguns conteúdos, né, que eu vou trabalhar dentro da função. Isso é opcional. Se eu não passar nenhum parâmetro, só coloco os parênteses vazio. Isso quer dizer que essa função, todo o trabalho vai ser realizado dentro dela, né, não estou passando nenhum parâmetro. Ou se eu passar parâmetros é porque provavelmente eu vou trabalhar com esses parâmetros dentro dessa função, dentro desse bloco de comandos. E dentro do abre e fecha chaves, que vai definir o bloco dessa função, eu vou ter uma sequência de declarações e comandos. Então, olha, o nome da função é como aquele trecho de código será conhecido dentro do programa. Para definir esse nome, vale basicamente as mesmas regras para se definir uma variável. Ou seja, aquelas regras para a criação de identificadores em linguagem C vão ser as mesmas regras para criar o nome dessa função, né? Ou seja, começa com sublinhado ou com letra, depois da letra vai ter números, não pode ter caracteres especiais, né? Então todas aquelas regras para a criação de identificador de variável vai ser utilizado aqui para a criação do nome da função. Então já vou apresentar direto aqui um exemplo. Então aqui temos um exemplo de uma função declarada antes da cláusula main. Então antes da minha função principal, que o main é a função principal. Então antes do main eu tenho ali int square,
né, e abre parênteses, int a. Daí dentro do bloco de códigos, dentro do abre e fecha chaves, eu tenho um return a vezes a. Então, olha as características da função. Eu tenho int, esse é o meu tipo de retorno. Eu vou retornar um valor inteiro. Square é o nome da função. Então, esse é o nome que eu vou utilizar para chamar ela. Ó, int a é o parâmetro da função. É o argumento que eu estou passando para a função. E dentro do bloco de comandos eu tenho um return. Esse return quer dizer que eu vou retornar esse valor. Vou retornar o que? Vou retornar o a que eu recebi como parâmetro vezes ele mesmo. Então seria como elevar o valor de a ao quadrado. A vezes a. Então lá dentro do main a gente vê que tem um num, uma variável num do tipo inteiro. Tem um printf antes com um número. O scanf está sendo feita a leitura desse número, essa variável num. E daí aqui embaixo a gente tem o que? Num recebe num igual a square, né? O num está recebendo, né, o valor que vai ser retornado da função square. E eu estou passando como parâmetro o conteúdo de num, ou seja, o valor de num. O valor de num, quando eu chamo a função square, vai ser passado para aquela variável a, o a ali da função square. Então o a recebe o conteúdo de num. Recebe o conteúdo de num. Eu estou fazendo uma passagem de parâmetro aqui por valor. E está sendo retornado a vezes a, né? Ou seja, o quadrado desse número, né? Esse conteúdo está sendo retornado para a própria variável num. E está sendo impresso, né, naquele printf ali, o seu quadrado vale o conteúdo da variável num, que neste momento vai ser, né, como se estivesse levando o número que eu li ao quadrado. Então, por exemplo, se eu ler 5, esse 5 está indo lá para a, vai retornar a vezes a, 5 vezes 5, 25. Estaria retornando 25 para num. E na hora de apresentar o quadrado, seria o valor 25. Pode-se também declarar uma função depois da cláusula main. Neste caso, é preciso declarar antes o protótipo da função. Esse protótipo da função seria uma assinatura da função. Dizer que ela existe em algum lugar do código, em algum lugar do programa. Então, posso definir uma assinatura inicial antes do main, né, e depois definir a função após o main. O que acontece? Eu deixo o main em evidência, né, e faço todas as declarações de funções antes, e eu programo, né, minhas funções logo após o main. Então, ó, o protótipo define da seguinte forma: ó, o tipo retornado, nome da função, a lista de parâmetros, ponto e vírgula. Essa seria a assinatura da minha função, o protótipo da função. Então, o protótipo de uma função é uma declaração de função que omite o corpo, mas especifica o seu nome, tipo de retorno e a lista de parâmetros, como mostra o exemplo a seguir. Então aqui a gente tem o mesmo exemplo do square, só que feito de outra forma, né? Então, ó, exemplo função declarada, depois a cláusula main. Então, reparem bem ali, ó, o protótipo da função é a assinatura da função. É só a parte inicial, sem o corpo. Ó, int square, int a, ponto e vírgula. Então aí eu defini o protótipo da função. Daí eu tenho o main, toda a estrutura do main. E após o main eu tenho a construção de fato da função. Int square, lá, int a,
retorne A vezes A. Então, em termos de funcionalidade, é igual à estrutura anterior. O que a questão aqui é só o main ficar fixado na parte inicial do programa. Daí eu tenho todas as assinaturas de função na parte inicial ali, o que facilita para quem é o programador poder olhar para a função e ver quais são os parâmetros que passa. E toda a construção das funções vão vir depois do main, né? Então a questão funcional seria essa: você poder olhar ali, deixar o main em evidência antes de todas as funções que você possa ter, e você poder olhar a assinatura da função e ver qual é o nome da função e quais são os parâmetros que ela necessita para poder funcionar. Então, independente de onde uma função seja declarada, seu funcionamento é basicamente o mesmo. Então, o código do programa é executado até encontrar uma chamada da função. O programa é então interrompido temporariamente. Então, eu estou lá, está sendo executado o main e é chamado uma função. Então, o programa para ali naquela chamada, né? E o fluxo do programa ele passa para a função chamada, né? Então a execução passa para aquela função chamada. Então o main ele é executado inicialmente, a hora que encontra o nome daquela função, então o fluxo do programa é desviado dali para aquele bloco de códigos da função. Então daí é executado lá na função e depois é retornado para o programa, e daí continua o fluxo normal do programa principal. Então, se houver parâmetros na função, os valores da chamada da função são copiados para os parâmetros no código da função. Como no exemplo anterior, o valor de num é passado para aquela variável a da função. Então, é copiado o valor da variável num para aquela variável a lá da função. Os comandos da função são executados. Quando a função termina, o programa volta ao ponto onde foi interrompido para continuar a sua execução normal. Ou seja, volta para o ponto onde foi chamado a função. Se houver um comando return, o valor dele será copiado para a variável que foi escolhida para receber o conteúdo da função. Ou seja, a variável, no caso do exemplo anterior, a variável num está recebendo square de num. Ou seja, daí está sendo chamada a função e o retorno dessa função vai vir para a variável num. Então aquela variável, a própria variável num foi escolhida para receber o retorno da função. Então, na figura abaixo aqui é possível ter uma boa representação de como uma chamada de função ocorre. Então a gente tem o programa main ali embaixo, foi feita a leitura do main. Então temos a chamada da função main, square num. Então, seguindo a seta, há um desvio de fluxo para a função square, e lá em cima no int a, o a vai receber o valor de num. Recebendo o valor de num, o a agora tem o valor de num, vai ser o único comando que tem dentro da função square é um return, que vai ser o retorno da função, e vai retornar o que? A vezes a. E esse retorno está vindo para a variável num. Então num recebe o return, vai receber o retorno daquela função. Parâmetros de uma função. Os parâmetros de uma função é o que o programador utiliza para passar a informação de um trecho de código para dentro da função. Então, tudo e qualquer informação que for trabalhada dentro da função eu tenho que passar como parâmetro para ela. A não ser que essa função não tenha parâmetro, né? Mas, se for necessário trabalhar com algum parâmetro, eu tenho que passar para ela. Então, basicamente, os parâmetros da função são uma lista de variáveis separadas por vírgula,
onde é especificado o tipo e o nome de cada parâmetro. Então, por exemplo, para a função, uma das funções que a gente usou em exercícios anteriores aí, ó, a sqrt, ela possui a seguinte lista de parâmetros. Então, ela já é uma função pré-programada da biblioteca math.h, né? E ela segue essa seguinte sintaxe. Ela tem como tipo de retorno um número real e o nome dela é sqrt e o parâmetro que eu estou passando é do tipo float. Então, vou passar um valor do tipo float. Então, ó, a declaração dos parâmetros de uma função segue a seguinte forma geral. Tem o tipo retornado, o nome da função, e os parâmetros ali sempre vai ser tipo, nome da variável, vírgula, tipo, nome da segunda variável que eu vou passar como parâmetro, vírgula, tipo, e assim por diante. Então, para cada variável que eu passar como parâmetro, eu tenho que definir o tipo dela. Daí, o restante da sequência é normal. Então, é o abre chaves, a sequência de declarações e comandos e o fecha chaves. Então, aqui uma chamada de atenção, né? Diferente do que acontece na declaração de variáveis, onde muitas variáveis podem ser declaradas com o mesmo especificador de tipo, na declaração de parâmetros de uma função é necessário especificar o tipo de cada variável. Então, ó, aqui está sendo apresentada a declaração correta de parâmetros, que é da seguinte forma. Ó. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, uma função com int soma. Ela tem como parâmetros variáveis x e y no tipo inteiro. Então, a forma correta de definir esses parâmetros é a seguinte. É int x, vírgula, int y. Então, tem que especificar o tipo de cada variável que está recebendo como parâmetro. A forma errada, por isso que eu coloquei esse slide, esse trecho do slide aqui para chamar a atenção. A forma errada, que é comum quando você está iniciando a trabalhar com funções, você achar que pode declarar assim, mas é errado. Então, a forma errada seria declarar int x, y. Então, essa forma não é aceita pela sintaxe da função e ela vai, na hora que você for compilar esse código, ela vai apresentar um erro de declaração, porque não foi definido o tipo de x, nesse caso o tipo de y. Então eu tenho que definir o tipo de cada variável que recebe como parâmetro. Dependendo da função, ela pode possuir nenhum parâmetro, como eu falei anteriormente. Então, nesse caso, pode-se optar por duas soluções. Deixar a lista de parâmetro vazio, né? Void imprime, abre e fecha parênteses, ou colocar void entre parênteses. Void imprime void, o void como parâmetro ali. Esse void é o vazio, né? É o símbolo do vazio, indica o vazio. Então, ó, mesmo se não houver parâmetros na função, parênteses ainda são necessários. Então, não esquecer que tem que colocar parênteses quando estiver definindo ali, né, a função. Colocar void na lista de parâmetros é diferente de colocar nenhum parâmetro. Então, a diferença entre colocar void dentro do parênteses é a seguinte: é só a questão de apresentar erro. No caso, essa função de fato você quer criar uma função que não deve ser passado parâmetro nenhum e você quer que apresente erro, então o melhor é pôr void dentro dos parênteses. Então aqui a gente tem duas colunas de código aqui semelhantes, só que uma, a da esquerda, está sem o void. E o que acontece? Se está sem o void, ele permite ainda que você chame a função e passe parâmetros, mas neste caso aqui não vai apresentar erro. Ele vai compilar normal, vai executar normal e não vai apresentar erro, mas
Pode ser que você queira que dê uma mensagem de erro quando estiver passando algum parâmetro. Por quê? Porque eu não quero me perder nas funções, no uso das funções. Eu quero saber se essa função de fato ela tem que receber parâmetros ou não tem que receber parâmetros. Então eu posso definir a função ali na parte da passagem de parâmetros, nos parênteses ali, posso colocar a palavra void, que significa vazio, e daí essa função vai ser vazia de fato, como passagem de parâmetros. E daí na hora que eu tentar utilizar ela e passar qualquer tipo de parâmetro, ela vai apresentar erro. Então na hora que eu compilar meu programa lá, ele vai apresentar erro. Nesse caso aqui eu tenho duas linhas com erro, né? A linha 10 e a linha 11. Então, os parâmetros das funções também são sujeitos ao escopo das variáveis. O escopo é um conjunto de regras que determina o uso e a validade de variáveis nas diversas partes do programa. O parâmetro de uma função é uma variável local da função e, portanto, só pode ser acessado dentro da função. Ou seja, tudo que você estiver trabalhando dentro da função, ali, as variáveis que você criar ali dentro da função, ou até mesmo os parâmetros dessa função, elas só existem dentro daquela função, dentro daquele bloco de código daquela função. Ou seja, lá no programa principal, se você tentar acessar uma variável da função, você não vai conseguir. Aquelas variáveis da função, elas só existem localmente, só dentro da função. E as variáveis, assim como as variáveis do main, da função main, elas só existem dentro do main, são variáveis locais. Então, cada um tem sua existência, dependendo do bloco de código. Então, aqui eu vou apresentar alguns exercícios, né? E suas soluções, para a gente ver a aplicação da criação de funções, né? De subprogramas. Então, ó, exercício 1. Faça um programa que leia dois números. Calcule e mostre a média aritmética desses dois números. Então, aqui é a solução desse exercício. Ali, ó, função foi criada a função média. Note que o tipo de retorno dela é float, é do tipo real. Então o nome dessa função é média. E ó, os parâmetros da função float v1, float v2. Então eu tenho dois parâmetros do tipo float, mas eu tenho que definir o tipo de cada parâmetro. Dentro dessa função, eu estou declarando uma variável m do tipo float, que vai guardar o resultado da operação ali, né? Então, eu tenho um float m, esse m está recebendo a soma de v1 e v2 divididos por 2. E estou retornando o valor de m. Então, como eu falei anteriormente, no slide anterior, essas variáveis elas só existem dentro da função média. Então, v1, v2 e a variável m só existem dentro daquele bloco da função média. Eu não posso acessar nenhuma dessas variáveis lá na minha função main. Assim como as variáveis da função main, n1, n2 e res, que vai guardar o resultado, elas só existem dentro da função main. Eu não posso acessar diretamente lá na função média também. É por isso que eu tenho que passar os parâmetros para a função para poder trabalhar com esses valores. E é o que está acontecendo aqui. Eu leio n1 e n2, os valores para n1 e n2, chamo a função média e passo esses valores para ser trabalhado lá na função. Passo o valor n1 e o n2. Então, ó, o n1 vai lá para a variável v1 e o n2 vai lá para a variável v2. Lá dentro da função está sendo trabalhado, calculado a média, guardado lá na variável m. A hora que eu retorno m, eu estou retornando o valor de m para onde? Lá para a variável
res lá embaixo. Então aquela variável res recebe o conteúdo desse retorno. E daí está sendo mostrado, né, sendo exibido o conteúdo da variável ali embaixo. Segundo exercício, já uma forma mais simples até de resolver. Então, exercícios que a gente já viu inclusive na aula de estrutura de repetição, né? Porque seria até para facilitar aqui, para a gente associar com as funções. Então, ó, faça um programa que mostre os números ímpares de 1 a 100. A solução desse programa, vamos lá, uma função apenas para mostrar. Então, o tipo de retorno dela é void, quer dizer que ela é um tipo de retorno vazio. Eu costumo chamar, até para associar com lógica de programação, né? Esse aqui seria um procedimento, porque um procedimento ele não tem retorno nenhum, ele só executa uma determinada tarefa. Então eu chamo isso aqui de procedimento. Então ele tem o tipo de retorno é void, é vazio, não tem retorno. Ele só vai executar uma tarefa. O nome dessa função é mostrar. E ó, o abre e fecha chaves é essencial, é obrigatório. Não tem parâmetros. E essa função, ó, ela tem um bloco de comandos aí que vai mostrar os números de 1 a 100. Então ali, ó, tem um int n igual a 1, enquanto n menor ou igual a 100, vai imprimir os valores de n, e o n está sendo somado com 2, n mais igual a 2, né, para ir de 2 em 2. Então, ou seja, de 1 vai para 3, de 3 vai para 5, assim por diante. Note que lá embaixo tem o void main e o nome da função mostrar. A hora que ele encontra aquela função mostrar, ele vai lá para a função de fato e executa todo o conteúdo da função mostrar, né? Exercício 3. Faça o programa que mostra os múltiplos de 3 entre 1 e 100. Então, faça um programa que mostre os múltiplos de 3 entre 1 e 100. Vamos lá, é a função com toda a estrutura de repetição para mostrar os números ali dentro. E o main lá só com o nome da função mostrar. Então, a hora que executar, a execução sempre começa pelo main. Encontrou o nome da função, ele desloca o fluxo para a função e executa todos os comandos que estão lá dentro. Exercício 4. Faça um programa que mostre o resultado do somatório dos números de 1 até 100. Então, aqui eu coloquei para retornar o conteúdo do somatório. Então, eu tenho a função soma ali. O tipo de retorno é inteiro, né, tipo int. Ela não tem parâmetro nenhum. E dentro desse bloco de códigos da função soma está sendo feito o somatório dos valores de 1 até 100. Então eu tenho uma variável n ali que vai ser um contador que vai variar de 1 até 100 e uma variável s que vai guardar a soma, e o s está começando com 0. Então está sendo feita a estrutura de repetição ali, um for que vai variar o n de 1 enquanto esse n for menor ou igual a 100, vai de 1 em 1. E uma variável s ali que vai receber a soma, né? S igual a s, S recebe o valor de S mais o N, mais o contador. Após a execução de toda essa estrutura de repetição, essa função vai retornar o S, que é o somatório dos números de 1 a 100. Neste exemplo aqui, como é o somatório de 1 até 100, ele tem que retornar o valor 5050. E ele vai retornar esse valor, que é do tipo inteiro,
vai retornar lá para a chamada de função na função principal. Então lá embaixo a gente vê o void main, tem uma variável res ali, int res, que vai guardar o resultado. Esse res vai receber o retorno da função soma. Então o res recebe, está chamando a função soma ali. Então a chamada de função sempre ocorre desse tipo aqui, que é o nome da função, e os parênteses, que é obrigatório, ponto e vírgula. Então vai chamar a função e o retorno dessa função vai vir para a variável res, que vai ser mostrado no printf a seguir, né? Logo abaixo. Então assim eu termino a parte 1 de funções. Na parte 2 eu pretendo comentar sobre a questão da passagem de parâmetros, principalmente, que eu tenho a passagem de parâmetros por valor, que é o que a gente viu nesta aula aqui, nessa parte 1, mas também tem a passagem de parâmetros por referência, que vou apresentar na próxima aula. Então, qualquer dúvida pode ser mandado para o meu e-mail, né? Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.